Tente pensar em um templo tão grandioso que sua magnitude seria comparada às maravilhas do mundo antigo. Um lugar sagrado, onde cada pedra, cada madeira, cada detalhe foi colocado com precisão divina, como se fosse um reflexo da própria majestade de Deus. O Templo de Salomão não era apenas um edifício, era um símbolo eterno da fé, da união e da sabedoria. Mas como foi possível erguer essa obra monumental em um mundo onde a tecnologia e as ferramentas eram limitadas? Como os homens da época conseguiram transformar uma visão divina em uma realidade imponente? Hoje, vamos explorar o processo da construção do Templo de Salomão, revelando o cotidiano dos pedreiros e trabalhadores que tornaram possível esse milagre. Vamos conhecer suas histórias, os desafios que enfrentaram e a fé que os sustentou ao longo de anos de trabalho. Prepare-se para entender os segredos dessa obra grandiosa. Mas como será que a construção do Templo de Salomão se desenrolou nos bastidores? Quem eram os pedreiros e artesãos que enfrentaram o árduo trabalho de erigir uma das estruturas mais magníficas de todos os tempos? Quais técnicas, conhecimentos e ferramentas eles usaram para transformar pedras brutas em uma obra de arte eterna? Vamos descobrir juntos os segredos desse processo e entender o impacto de sua construção para a história, para a fé e para os homens que estiveram diretamente envolvidos. A visão de Salomão, o sonho divino e o desafio humano. Salomão, o rei sábio de Israel, recebeu de Deus a tarefa divina de construir o templo. A visão de Salomão era clara. Um templo que representasse a glória de Deus, um lugar onde a presença divina se manifestaria para todos os israelitas. Mas essa visão não era algo simples de realizar. Não se tratava de uma construção qualquer, mas de um lugar sagrado, digno da grandiosidade de Deus. A Bíblia descreve em detalhes as instruções que Salomão recebeu de seu pai, o rei Davi, e das orientações divinas para a construção do templo. Salomão, com sua sabedoria, sabia que para cumprir esse desejo divino, ele precisaria mais do que simples habilidades de construção. Ele precisava de pessoas com habilidades raras e um trabalho em equipe sem igual. Os materiais. O desafio de obter os melhores recursos. O Templo de Salomão foi uma obra monumental, não só pela sua arquitetura, mas também pelos materiais que o compunham. Salomão solicitou o melhor do melhor: cedro do Líbano, ouro, prata, pedras preciosas e, claro, pedras imponentes e duráveis. Mas a logística de obter esses materiais foi um desafio por si só. Como seriam transportados os enormes blocos de pedras e as madeiras raras? Como os pedreiros conseguiriam moldar pedras pesadas com ferramentas rudimentares da época? Como um trabalho tão grandioso poderia ser realizado sem as tecnologias que temos hoje? Salomão formou alianças com reis vizinhos, como o rei Irão de Tiro, que forneceu a madeira de cedro e os artesãos especializados. Mas a maior parte do trabalho pesado recaiu sobre os pedreiros israelitas e os trabalhadores contratados, que estavam dispostos a se sacrificar por essa obra divina. A logística e a força de trabalho, os pedreiros e artesãos. O templo foi construído por uma grande força de trabalho composta por milhares de pessoas. Além dos pedreiros, carpinteiros e escultores, havia os operadores de minas, os cortadores de pedras e muitos outros especialistas. Cada trabalhador tinha uma função clara e todos estavam unidos em um propósito: erigir o templo que serviria como a morada de Deus entre os homens. O trabalho começou com a escavação e o corte das pedras para a fundação. As pedras eram cortadas nas minas e depois transportadas para o local de construção. Os pedreiros precisavam garantir que as pedras estivessem perfeitamente alinhadas e que cada bloco fosse colocado com precisão milimétrica.
não podia haver falhas, pois a estrutura era sagrada. A construção, que se estendeu por anos, exigiu paciência, precisão e uma dedicação imensa. Mas o que muitos não sabem é que, durante esse processo, os pedreiros também enfrentaram desafios não apenas técnicos, mas também espirituais. Como homens de fé, cada um sabia que sua tarefa tinha um propósito mais elevado. Eles não estavam apenas construindo um edifício, estavam erguendo um local de adoração, um ponto de conexão entre o céu e a terra. Desafios no caminho, conflitos, trabalho árduo e sacrifícios pessoais. O trabalho de construção do templo não foi isento de dificuldades. Além dos desafios logísticos e materiais, havia também questões internas que surgiram entre os trabalhadores. Como em qualquer grande projeto, houve tensões, disputas e dificuldades. Os pedreiros, cansados e muitas vezes trabalhando sob condições extremamente difíceis, precisavam manter sua fé firme e seu compromisso com o projeto. Além disso, as construções de grandes templos exigiam constante atenção à segurança, o que gerava preocupações com acidentes de trabalho. As pedras pesadas, o transporte complicado e os altos andaimes colocavam todos os envolvidos em constante risco. Mas o que fazia esses homens continuarem? O que os motivava a seguir adiante, apesar de tanto esforço físico e espiritual? A resposta está na crença de que estavam realizando uma missão sagrada, uma missão que transcendeu o simples trabalho manual e se tornou um ato de devoção. Tecnologias e ferramentas da época. Como os pedreiros cortaram as pedras gigantes. É fascinante pensar nas ferramentas que esses pedreiros usaram para cortar pedras tão imponentes. Sem as ferramentas modernas, como as serras elétricas ou os guindastes, como eles conseguiram talhar pedras de tamanho e peso impressionantes? Embora a Bíblia não forneça todos os detalhes, algumas suposições podem ser feitas com base em tecnologias antigas. As ferramentas básicas eram de ferro e bronze, como martelos, cinzéis e serras. Os pedreiros usavam técnicas de escavação manual, além de sistemas de alavancas para mover as pedras pesadas. O processo de corte e polimento das pedras também envolvia a aplicação de abrasivos naturais. Imagina-se que as pedras maiores, como as da fundação e as que sustentavam as colunas principais, foram cortadas com grande precisão. A habilidade dos pedreiros e sua experiência em trabalhar com pedras foi fundamental para garantir a estabilidade e durabilidade do templo. Você sabia que muitos desses pedreiros acreditavam que estavam em uma missão divina? O que isso significava para o trabalho deles? Como será que esses trabalhadores lidavam com as dificuldades físicas e emocionais durante anos de construção? Qual é o segredo por trás da precisão das pedras que ainda hoje estão em pé, desafiando o tempo? Existem histórias escondidas de fé, luta e superação que jamais foram contadas sobre os homens que construíram o templo. Esses detalhes despertam curiosidade e garantem que o espectador queira saber mais sobre os bastidores da construção do Templo de Salomão. Após longos anos de trabalho, em um dia como nenhum outro, o Templo de Salomão estava finalmente completo. A última pedra foi colocada e um silêncio reverente tomou conta dos trabalhadores. Não era apenas o final de uma obra física, mas o cumprimento de um sonho. O templo, então, foi consagrado e a presença de Deus se manifestou ali de forma extraordinária. O que aconteceu naquele momento foi algo que os homens não podiam compreender completamente, mas que sabia-se ser um milagre. O Templo de Salomão se tornou o centro de adoração de Israel, um lugar onde os fiéis se reuniam para buscar a Deus. A construção do Templo de Salomão é mais do que uma história de engenheiros e pedreiros. É uma história de fé, de dedicação e de sacrifício. Cada pedra erguida e cada tarefa realizada estava imbuída de um significado profundo. O templo não era apenas um edifício.
Era um local onde a espiritualidade se tornava tangível. Hoje, ao refletirmos sobre essa história, podemos aprender que qualquer grande obra começa com uma visão, mas é realizada através da perseverança, do trabalho árduo e da fé inabalável. Se você se emocionou com essa história de dedicação e fé, inscreva-se no canal. Aqui contamos histórias profundas e tocantes que não só nos ensinam, mas também nos inspiram a refletir sobre nossas próprias vidas, explorando o trabalho árduo dos pedreiros e a logística envolvida na construção desse templo sagrado. Chegamos até o ponto em que o templo foi consagrado e a presença de Deus se manifestou ali de forma extraordinária. Mas o que aconteceu depois disso? Como o templo se tornou o centro de uma nação, mas também de conflitos, lutas pelo poder e até destruição. Neste bloco, vamos desvendar os eventos que se seguiram à construção, o papel do templo durante os reinados subsequentes e os mistérios que envolvem o seu destino final. O templo e o reinado de Salomão. O sentimento de conquista e paz. Quando o templo de Salomão foi consagrado, o povo de Israel experimentou um momento de grande júbilo e celebração. A obra que havia sido um símbolo da fé, perseverança e sacrifício estava finalmente concluída. Salomão, que havia começado com um sonho e uma visão divina, agora tinha em suas mãos o maior monumento à adoração de Deus em Israel. A consagração do templo não era apenas uma cerimônia religiosa, mas também um evento político e social de grande importância. Com a presença de milhares de israelitas, o templo se tornava um símbolo do poder do rei Salomão e da paz que ele tinha estabelecido. Durante seu reinado, Israel experimentou uma era de prosperidade e estabilidade, algo raramente visto na história das nações da época. O templo era o centro espiritual e político do país, refletindo a união entre a religião e o governo. Salomão e as relações exteriores. O templo como um marco diplomático. Durante o reinado de Salomão, o templo também cumpriu um papel diplomático fundamental. A grandiosidade do templo atraía reis e representantes de diversas nações, que vinham até Israel para prestar tributo e buscar alianças. O templo, sendo um lugar de adoração e também de riqueza, se tornou uma vitrine do poderio de Israel. Reis, como a rainha de Sabá, vieram a Jerusalém para ver o templo com seus próprios olhos e testificar a sabedoria e o poder de Salomão. O templo, assim, não apenas consolidou a posição de Salomão como um líder espiritual, mas também como uma figura política e diplomática respeitada em todo o Oriente Médio. Ele sabia que a manutenção do templo e a sua opulência eram vitais para garantir a estabilidade de seu reinado. Além disso, a presença de tanto ouro e riquezas no templo simbolizava a glória de Deus em meio ao povo. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono de Israel, mas o reino logo foi dividido. O templo de Salomão continuou a ser um ponto central para a adoração, mas também se tornou o epicentro de disputas políticas e religiosas. As tribos do norte se rebelaram contra o reinado de Roboão e estabeleceram o reino de Israel, enquanto o reino de Judá, no sul, manteve o templo em Jerusalém como seu centro de adoração. Com a divisão do reino, o templo de Salomão se tornou não apenas um centro de culto, mas também um símbolo de divisão. Cada lado tentava justificar sua fidelidade ao templo e ao Deus de Israel de maneiras diferentes. Enquanto o reino do norte construiu seus próprios altares em Dan e Betel, o reino do sul mantinha sua lealdade ao templo original de Jerusalém, acreditando que era o único lugar onde a verdadeira adoração deveria ocorrer. O papel do templo no reinado de Ezequias e Josias, alguns reis, como Ezequias e Josias, tentaram restaurar a verdadeira adoração a Deus no templo e purificá-lo dos cultos pagãos que haviam se infiltrado.
Durante os reinados de Ezequias e Josias, o templo passou por reformas significativas, sendo restaurado como o centro de adoração verdadeira, longe da corrupção e dos ídolos que haviam contaminado o espaço sagrado. Josias, por exemplo, realizou uma grande reforma religiosa, destruindo os altares idólatras e restabelecendo a adoração exclusiva a Deus. O templo, em sua essência, voltava a ser o símbolo de uma fé pura e inabalável. Apesar dos esforços de alguns reis para restaurar a santidade do templo, o fim de Jerusalém chegou com o cerco babilônico. O rei Nabucodonosor II, em 586 a.C., sitiou Jerusalém, destruiu a cidade e, com ela, o Templo de Salomão. A destruição do templo foi um dos eventos mais devastadores na história de Israel. A visão do templo em ruínas foi um golpe profundo para o povo judeu, pois representava não apenas a perda de um local sagrado, mas a quebra da aliança entre Deus e seu povo. As consequências da destruição do templo foram espiritualmente devastadoras. Para muitos, era como se a própria presença de Deus tivesse se afastado de Israel. O povo de Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi deixado em ruínas por décadas. A profecia de Jeremias e o lamento do povo de Israel. O profeta Jeremias, que testemunhou a destruição do templo, expressou o sofrimento do povo em suas palavras. Ele profetizou que, embora o templo tivesse sido destruído, não seria o fim da história de Israel. A esperança do povo estava em um futuro restaurador, em que o templo seria reconstruído e a presença de Deus retornaria a Jerusalém. Essa profecia de restauração do templo se tornou um símbolo de esperança para os israelitas durante o cativeiro babilônico e nos anos seguintes, quando a promessa de retorno à sua terra natal foi cumprida com o retorno dos judeus sob a liderança de Esdras e Neemias. O que motivou a destruição do Templo de Salomão e como ele foi afetado pela decadência moral e espiritual do povo de Israel. Como os reis de Israel tentaram restaurar o templo e a adoração verdadeira a Deus, mesmo diante da oposição. Quais foram os sinais de alerta que precederam a queda de Jerusalém e a perda do templo? Como os profetas, como Jeremias, previram a restauração do templo e o retorno do povo de Israel? O que a destruição do templo significa para o futuro de Israel e do cristianismo? Essas perguntas ajudarão a manter o espectador intrigado e engajado com a história, enquanto ele busca respostas para essas questões. O retorno da esperança e a promessa de reconstrução. A queda do Templo de Salomão representou o ponto mais baixo da história de Israel. Mas, como prometido pelos profetas, uma nova esperança surgiu. O retorno do povo de Israel à sua terra, após o cativeiro babilônico, trouxe com ele a promessa de reconstrução. O templo seria restaurado e, com ele, a fé do povo. Quando o segundo templo foi finalmente erguido, centenas de anos após a destruição de Salomão, a fé renovada do povo foi mais forte do que nunca. O templo não era apenas uma construção física, mas um símbolo da aliança eterna entre Deus e seu povo. Embora o segundo templo nunca tenha alcançado a mesma grandiosidade do de Salomão, ele foi o ponto central da adoração e da vida espiritual para os judeus até sua destruição pelos romanos no ano 70 d.C. O Templo de Salomão nos ensina que, por mais grandiosa que seja uma obra, ela não está imune às forças do tempo, das falhas humanas e dos desafios espirituais. A destruição do templo foi um lembrete de que, sem uma base sólida de fé e moralidade, até as maiores construções podem ruir. Mas assim como o templo foi destruído, ele também foi reconstruído, e a promessa de restauração nunca desapareceu.
Essa história nos ensina que, em meio à adversidade, a fé, a perseverança e o desejo de restaurar aquilo que foi perdido podem nos levar a novos começos. O Templo de Salomão, em todas as suas glórias e quedas, é um símbolo eterno de redenção e de esperança.